Bom, alunos do 8º ano, bom dia, né? Eu resolvi gravar esse vídeo mais uma vez, porém assim, a gente vai se adaptando com a realidade de cada um por semana, né? Eu vou gravar esse vídeo para falar um pouco do capítulo 7, só que na primeira aula eu percebi que a gente fez de uma forma muito acelerada, né? Eu procurei mais explicar e não fazer a leitura extensiva. Eu sei que vocês amam ler, que vocês adoram copiar a matéria, né? Mas enfim, o objetivo agora é fazer com que a gente faça uma leitura extensiva realmente do capítulo, e aí eu vou parando para explicar como às vezes eu faço, aliás, como eu faço muitas vezes em sala de aula. Então a gente vai demorar um pouco mais para desdobrar o capítulo, porém a gente vai conseguir fazer de uma forma mais explicada e não tão acelerada que a gente fez na última aula, certo? Pois bem, o capítulo 7 trata da população e economia do continente americano, na página 105 do livro de vocês. Vou pedir que vocês peguem então e acompanhem comigo ouvindo, fazendo a leitura aí no livro apenas mentalmente, porque eu farei essa leitura para vocês. Bom, o território americano é ocupado de forma desigual pelos seus habitantes. Essa distribuição irregular é explicada por fatores históricos, econômicos e naturais, entre os quais estão as tendências de concentração urbana em zonas litorâneas, o padrão de povoamento estabelecido pela colonização europeia e a dificuldade de ocupação das altas montanhas. Os índices mais altos de densidade demográfica são encontrados na porção leste, a primeira do continente americano a ser colonizada. O relevo, constituído principalmente de planaltos de baixa altitude, e as extensas formações vegetais que existiam na região, favoreceram a ocupação humana. Os extremos norte e sul da América apresentam as menores densidades em virtude de seu clima mais frio. As porções central e oeste do continente apresentam baixa densidade demográfica. No centro, esse índice se relaciona à presença da floresta amazônica e de extensões áridas e semiáridas da América do Sul. Na porção central da América do Norte, a ocupação humana é dificultada pela ocorrência de climas muito secos. No oeste, tanto na América do Sul como na América do Norte, um fator limitador para o povoamento é o relevo montanhoso. Acompanhe aí rapidinho no mapa América, nível de densidade demográfica em 2015. Observe o seguinte, aqui na América do Sul, a maior parte das pessoas, onde a gente vê uns pontinhos mais vermelhos, mais escurecidos, estão, no caso do Brasil, por exemplo, próximo ao Oceano Atlântico, ou seja, no litoral, e do lado de cá, no Oceano Pacífico, na América do Sul, a mesma coisa. A não ser aqui na porção mais central da Argentina, já subindo para a Bolívia, tirando esses dois países, a gente percebe que na porção próxima ao Oceano Pacífico é onde se encontram as maiores cidades, as maiores aglomerações urbanas. A América Central, como ela é muito estreitinha, nem tem muitos outros lugares para serem povoados. Então, acaba ocupando praticamente todo o território. E na América do Norte, a gente percebe o México. A maior parte da população mais ao sul do México, coladinho com os Estados Unidos aí. E depois, nos Estados Unidos, a costa leste é muito mais povoada do que a costa oeste. É um fenômeno mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Os portugueses chegaram no Brasil em Porto Seguro, Salvador, Bahia, que fica no litoral do Oceano Atlântico. Nos Estados Unidos, os britânicos chegaram nos Estados Unidos na costa leste, portanto, mais próximo ao território da Inglaterra, assim como essa seria a porção mais próxima ao território de Portugal, e ali colonizaram e povoaram essa região. Então, a costa leste dos Estados Unidos é muito mais povoada do que a costa oeste, assim como o lado próximo ao litoral do Brasil é muito mais povoado do que as áreas do centro-oeste e norte do nosso país. Prosseguindo na página 106, crescimento demográfico. Na segunda metade do século XIX, a América anglo-saxônica, em especial os Estados Unidos, passou por um período de crescimento econômico que promoveu melhorias das condições de vida e redução das taxas de mortalidade. Esse aspecto, aliado à chegada de muitos imigrantes, proporcionou um rápido crescimento da população. Na virada do século XIX para o XX, no entanto, a taxa de mortalidade permanecia alta entre grupos menos favorecidos, como os afrodescendentes. Durante o século XX, as taxas de natalidade diminuíram, influenciadas pela urbanização, pelo alto custo da criação dos filhos, pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho, pela disseminação de métodos anticoncepcionais e pelo planejamento familiar.
A partir de 1950, a redução da natalidade, associada ao rigoroso controle da imigração, resultou da queda do crescimento demográfico. Já na América Latina, ocorreu o inverso. No mesmo período em que o número de habitantes da América anglo-saxônica começava a diminuir, nos países latino-americanos iniciava-se um processo de explosão demográfica. O aumento da taxa de natalidade e a redução da taxa de mortalidade foram consequência de melhorias médico-sanitárias, campanhas de vacinação, investimentos em atendimento médico hospitalar, a ampliação do tratamento de água e coleta de lixo e esgoto. Observem que na América anglo-saxônica, que eu acabei de ler, por ter sido uma colônia de povoamento, ou seja, os britânicos chegaram nos Estados Unidos e no Canadá para povoarem e não para somente explorarem, eles conseguiram desenvolver a região de uma forma mais lenta e homogênea. Então, quando a população começou a crescer demais, o que eles fizeram? Começaram a reduzir as taxas de natalidade por meio de campanhas de publicação, né, de divulgação de métodos contraceptivos, de redução das taxas de natalidade, enfim. Você conseguiu fazer com que a população não crescesse em um ritmo tão acelerado. Já na América Latina, o movimento aconteceu quando lá estava diminuindo, aqui começou a aumentar. Por quê? Aqui, como a gente se industrializou muito depois, como a gente se desenvolveu muito depois, a população passou a crescer em um ritmo muito mais acelerado, depois que lá já estava reduzido. E isso é uma das explicações para que na América Latina a gente tenha índices de pobreza maior. A gente, além de ter sido colônia de exploração, o nosso desenvolvimento se deu muito depois dos países da América do Norte, no caso específico, Estados Unidos e Canadá. Acompanhe aí indicadores socioeconômicos. Problemas sociais da América têm origem na distribuição desigual da riqueza, que prejudica as condições de vida da maioria da população. Observe da tabela a desigualdade em alguns países, especialmente os latino-americanos, países selecionados IDH 2015. Né? Nós temos aí Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica e México. O IDH dos Estados Unidos liderando com 0,92 igual no Canadá e o México no fim dessa fila aí com 0,762. No caso, prosseguindo aí com os demais países, Brasil, Colômbia, Suriname, El Salvador, Bolívia, Guatemala e Haiti. Observem que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta o acesso da população à saúde, educação e à distribuição da renda, nos Estados Unidos de 0,92 e no Haiti, que é um dos países mais pobres do mundo, 0,493, ou seja, os Estados Unidos têm um índice de desenvolvimento que é o dobro do Haiti, uma desigualdade dentro do mesmo continente gigantesca. Eu só quero assim abrir um parêntese rapidinho, vocês são jovens, mas são capazes de compreender. Nunca culpe as pessoas ricas pela sua pobreza. Porque a gente, às vezes, difunde um discurso assim, a gente é pobre porque tem pessoas que são ricas e como elas têm muito dinheiro, elas não dividem com os mais pobres. Isso não é uma conta tão fácil de ser resolvida. Não adianta pegar as pessoas mais bilionárias e distribuírem o seu dinheiro para as pessoas mais pobres, que eles vão se juntar aos mais pobres. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões de pessoas, mais de 5 bilhões são pobres. Sabe quantos são bilionários? Menos de 5 mil. Se eles pegarem toda a riqueza que eles têm e dividirem para os 5 bilhões de pessoas que são pobres, vai aumentar os 5 bilhões de pobres em 5 mil. É isso que acontece. Voltando então para nossa aula na página 107 do livro Saúde Pública. Apesar dos avanços verificados nas últimas décadas, a América Latina apresenta graves problemas relacionados à saúde pública. Em vários países da região, o atendimento médico hospitalar é inadequado e insuficiente para atender a maioria da população. Além disso, um número elevado de pessoas vive em condições de pobreza, com renda insuficiente para ter uma alimentação adequada ou acesso a medicamentos. 2 indicadores sociais ajudam a compreender as diferentes condições de saúde da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e na América Latina: a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Observe esses dados para alguns países do continente. Acompanha comigo a tabela aí, esses 2 gráficos, países selecionados, taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida. No lado esquerdo nós temos Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Nicarágua, Bolívia e Haiti. E no lado direito, na expectativa de vida ao nascer, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Peru, Nicarágua, Bolívia e Haiti. A gente percebe o seguinte, olha, mortalidade infantil no gráfico
é crescente. No Canadá é baixinho, nos Estados Unidos é baixinho, no Brasil um pouco maior, e na medida em que a gente vai caminhando até chegar no Haiti, a mortalidade infantil é altíssima. Já na expectativa de vida, ou seja, a quantidade média de anos que uma população vive, é um movimento inverso. Canadá e Estados Unidos têm populações que vivem mais, e até quando a gente vai chegar lá no Haiti, que é uma população que vive menos. Por que isso acontece? Precárias condições na área de saúde faz com que as crianças, a maior parte, por não receberem vacinações, alimentação adequada, condições de higiene péssimas, precárias, faz com que a população do Haiti tenha uma enorme mortalidade infantil. Do outro lado, dos países ricos, você não tem esse problema porque você tem avanços enormes na área de saúde. Já quando a gente vai para a expectativa de vida, esses avanços da área de saúde faz com que as pessoas, e por terem uma renda melhor também, uma qualidade de vida melhor, vivam mais. E no Haiti o movimento é o invertido, né? As pessoas praticamente têm uma renda miserável, precárias condições de vida, faz com que você viva menos, na média, 63 anos de idade. Continuando então na página 107, estrutura etária. Os países em desenvolvimento do continente americano apresentam taxas de natalidade mais altas e expectativa de vida mais baixa que os países com maior desenvolvimento. Na América Latina, é grande a participação de crianças e jovens na estrutura etária da população, enquanto na América anglo-saxônica é maior a participação de adultos e idosos. Por meio de uma pirâmide etária ou de idades, podemos perceber a diferença na estrutura etária da população americana. Na maioria dos países latino-americanos, a pirâmide tem base larga, o que indica que altas taxas de natalidade e predomínio de população jovem, e o topo no qual estão representados os idosos é estreito, nos casos em que a expectativa de vida é baixa, como na Guatemala. Observe as pirâmides etárias da página seguinte, na página 108, explicando aí, ó, lá na Guatemala, a base da pirâmide é larga e o topo da pirâmide é extremamente estreito. Por quê? Você tem muitas crianças e jovens, taxa de natalidade alta, porém a expectativa de vida é baixa, as pessoas não conseguem alcançar uma expectativa de vida elevada por baixa condição na qualidade de vida. Já quando a gente vai para o Uruguai, essa qualidade de vida já é um pouco melhor, e a taxa de natalidade é mais baixa, então você tem a base da pirâmide um pouco mais estreita e o meio da pirâmide também já é mais largo. E também o topo já é um pouco mais largo, então ela faz esse formato de um balão. Isso já é característico de um país que tem um desenvolvimento socioeconômico um pouco mais apurado. Continuando então a leitura na página 108. Já vai encerrar, né? Nos países da América anglo-saxônica, a pirâmide etária tem base mais estreita, em razão do índice de natalidade, ou seja, poucos filhos, e topo mais largo, devido à alta expectativa de vida, que eu acabei de explicar, como ocorre no Canadá. Alguns países latino-americanos apresentam pirâmides etárias que indicam características de países ricos, como a elevada participação de idosos na população, exemplo do Uruguai. Esses números refletem significativos avanços no atendimento médico hospitalar nas últimas décadas. O Brasil é considerado um país em transição demográfica, o que significa que sua população está passando por um processo de envelhecimento com maior esperança de vida e menor taxa de natalidade.